Você consome abacate pensando que está fazendo bem para a saúde, mas se você tem mais de 60 anos, pode estar cometendo erros que colocam sua vida em risco. Um estudo revolucionário de 2023 revelou que manusear abacates incorretamente pode aumentar as gorduras oxidadas em mais de 187% em poucas horas. As mesmas gorduras que entopem artérias rapidamente. O mais chocante é que 99% dos idosos cometem pelo menos um desses 6 erros perigosos, e apenas um deles pode elevar seu risco de derrame em 47% em uma semana. Hoje vamos expor os 6 hábitos com abacate que estão ligados a reações alérgicas graves, interações medicamentosas e complicações que podem ser fatais após os 60. E o último erro é o que quase ninguém vê chegando. Erro número 6. Armazenar com o caroço. Você provavelmente aprendeu esse truque com sua mãe ou avó. Deixar o caroço no abacate cortado para que ele não escureça. Parece lógico, funcional e até mesmo inteligente, mas a ciência acaba de provar que esse hábito aparentemente inocente pode estar colocando sua saúde em risco grave. Em 2019, pesquisadores da Universidade da Califórnia decidiram testar esse mito popular de uma vez por todas. Eles cortaram 100 abacates maduros, armazenaram metade com o caroço e metade sem, utilizando tecnologia de imagem digital para medir precisamente a oxidação após 24 horas na geladeira. Os resultados foram devastadores para quem acredita nesse mito. O caroço preservou apenas 2% menos oxidação, e isso somente na pequena área diretamente coberta por ele. O resto da superfície escureceu exatamente igual ao abacate sem caroço. Doutora Sara Martinez, líder do estudo, explicou que quando a polpa cremosa do abacate é exposta ao ar, uma enzima chamada polifenol oxidase reage imediatamente com o oxigênio, criando os compostos marrons que tentamos evitar. O caroço não oferece nenhuma barreira para essa reação química, exceto pela minúscula área que ele fisicamente cobre. Mas aqui está o perigo real. Porque as pessoas acreditam que o caroço preserva magicamente o abacate, elas se sentem seguras guardando sobras por muito mais tempo do que deveriam. Um estudo assustador da FDA de 2021 mostrou que abacates armazenados incorretamente por mais de 48 horas podem desenvolver colônias perigosas de bactérias, incluindo a Listeria monocytogenes, responsável pela listeriose, uma infecção potencialmente fatal. Para idosos, cujo sistema imunológico naturalmente se enfraquece após os 60, essa bactéria pode ser devastadora. A verdade é que você está brincando com fogo toda vez que guarda esse abacate protegido pelo caroço, mas isso é só o começo dos perigos que a maioria das pessoas ignora completamente. Erro número 5. Consumir com anticoagulantes. Mais de 6 milhões de brasileiros tomam anticoagulantes como a varfarina, especialmente após os 60 anos, para prevenir derrames e ataques cardíacos. O que 99% desses pacientes não sabem é que um simples abacate pode transformar seu remédio salvador em papel inútil. Um único abacate médio contém cerca de 21 microgramas de vitamina K, representando 26% da sua necessidade diária. E a vitamina K é exatamente o que seu anticoagulante foi projetado para combater. É como pisar no acelerador e no freio do carro ao mesmo tempo, criando uma situação perigosamente instável no seu sangue. O American Journal of Emergency Medicine publicou um caso que deveria assustar qualquer pessoa que toma anticoagulantes. Um homem de 68 anos havia sido estável na varfarina por 3 anos após uma cirurgia cardíaca crucial. Quando começou a comer abacate diariamente, pensando que estava melhorando sua saúde, seu nível de INR, a medida que os médicos usam para monitorar a eficácia do anticoagulante, despencou. De 2,5 para 1,2 em apenas 2 semanas. 2 semanas depois, ele sofreu um derrame menor. Dr. Robert Chen, cardiologista renomado do Mount Sinai, explica que a consistência na dieta é fundamental quando se toma anticoagulantes, pois a dose é calculada cuidadosamente baseada na sua ingestão típica de vitamina K. O mais assustador é que não são apenas os abacates frescos que causam essa interação mortal. Óleo de abacate, guacamole, smoothies verdes e até alguns pães gourmet podem conter quantidades significativas dessa fruta traiçoeira. Muitos pacientes descobrem isso do jeito mais difícil, quando já estão na sala de emergência se perguntando por que seu remédio parou de funcionar. Se você toma qualquer anticoagulante, este não é um risco que você quer descobrir por experiência própria. Mas falando em descobertas perigosas, existe algo ainda mais insidioso que pode estar acontecendo na sua cozinha neste exato momento. Erro número 4. Usar abacate verde em smoothies. Parece a escolha mais saudável do mundo. Jogar um abacate firme no liquidificador junto com frutas favoritas para um smoothie nutritivo.
Mas se esse abacate ainda está duro e verde, você pode estar consumindo uma dose concentrada de persina, uma toxina natural que pode causar estragos no seu sistema digestivo. Pesquisadores publicaram no Journal of Agricultural and Food Chemistry em 2020 uma descoberta alarmante. Abacates verdes contêm 3,7 vezes mais persina do que os maduros. Quando você consome um abacate inteiro verde em forma de smoothie, está ingerindo uma quantidade de toxina que seu corpo simplesmente não foi projetado para processar. Dr. William Thompson, gastroenterologista da UCLA, tem um nome para o que vê constantemente em seu consultório: Síndrome do intestino do abacate. Seus pacientes descrevem dores abdominais intensas, inchaço severo e episódios de diarreia que podem ser rastreados diretamente ao consumo de abacates verdes em smoothies. O abacate imaturo contém amidos complexos e níveis elevados de taninos, uma combinação perfeita para o caos digestivo. Um estudo de Stanford de 2022 revelou algo ainda mais perturbador. Esses amidos resistentes alimentam bactérias intestinais completamente diferentes das que são nutridas por abacates maduros, causando uma mudança no microbioma que pode reduzir suas bactérias benéficas em 23% em apenas 4 semanas. Além dos problemas de saúde, abacates verdes simplesmente destroem a textura e o sabor do seu smoothie. Eles não se misturam adequadamente, deixando pedaços desagradáveis e granulosos, enquanto o sabor amargo e herbáceo dominam todos os outros ingredientes. Você perde completamente as gorduras monoinsaturadas saudáveis e a textura cremosa que fazem do abacate maduro um superalimento real. Para identificar um abacate perfeito, pressione-o suavemente. Ele deve ceder ligeiramente sob pressão, não estar duro como pedra nem mole demais. Mas mesmo sabendo escolher o abacate certo, existe um perigo oculto que pode transformar sua próxima refeição em uma emergência médica. Erro número 3. Ignorar a alergia ao látex. Você pode nem saber que tem alergia ao látex, mas seu próximo abacate pode revelar isso da maneira mais perigosa possível. Existe uma condição médica chamada síndrome látex fruta, onde certas proteínas em frutas como o abacate são quase idênticas às encontradas no látex de borracha. Para seu sistema imunológico confuso, essas proteínas parecem exatamente iguais, criando um caso mortal de identidade equivocada. Um estudo publicado nos Annals of Allergy, Asthma and Immunology mostrou que impressionante 53% das pessoas com alergia ao látex também reagem violentamente aos abacates. Isso não é coincidência, é uma bandeira vermelha médica. Doutora Jennifer Patel, imunologista da Johns Hopkins, testemunhou um caso que deveria assustar qualquer pessoa. Uma enfermeira de 34 anos que tinha uma leve sensibilidade ao látex no trabalho decidiu pedir guacamole num restaurante numa noite qualquer. Em minutos, ela estava lutando para respirar, com a garganta fechando perigosamente e a pressão arterial despencando perigosamente. Apenas uma injeção de emergência de epinefrina salvou sua vida. As proteínas responsáveis por essas reações, chamadas quitinases, são termoestáveis. Isso significa que nem mesmo cozinhar vai neutralizá-las. Óleo de abacate, produtos assados com abacate, molhos quentes, todos representam o mesmo risco mortal. O que torna isso ainda mais assustador é que você pode nunca ter reagido antes, mas uma única exposição pode sensibilizar seu sistema imunológico o suficiente para que a próxima seja devastadoramente severa. E o abacate não é o único culpado. Bananas, kiwis, mamões e até castanhas compartilham estruturas proteicas similares nesta síndrome. Um estudo europeu de 2019 acompanhou 500 pacientes alérgicos ao látex e descobriu que 89% deles reagiram a pelo menos 2 dessas frutas. Se você tem qualquer suspeita de sensibilidade ao látex, até mesmo usar luvas de látex na cozinha pode contaminar sua comida com proteínas suficientes para desencadear uma reação. Mas, por mais assustador que isso seja, existe algo ainda mais perigoso que as pessoas estão fazendo com abacates, algo que pode literalmente perfurar seus intestinos. Erro número 2. Comer o caroço. Influencers nas redes sociais estão promovendo o caroço do abacate como o segredo nutricional mais bem guardado da natureza, alegando que ele contém mais antioxidantes que a própria polpa. Mas a realidade é chocante. Consumir caroços de abacate pode literalmente perfurar seus intestinos.
Dr. Michael Roberts, gastroenterologista do Cedars-Sinai, teve que realizar 7 cirurgias de emergência nos últimos 2 anos, todas em pacientes que consumiam regularmente caroços de abacate moídos. O motivo é aterrorizante. Esses caroços incrivelmente resistentes não se decompõem no ácido estomacal nem nas enzimas digestivas. Em vez disso, seus fragmentos afiados permanecem praticamente intactos, podendo causar perfurações microscópicas ou, pior ainda, rasgos completos no delicado revestimento intestinal. Um estudo de Penn State de 2013 confirmou que caroço de abacate realmente contém antioxidantes, mas também revelou o lado sombrio que os gurus das redes sociais convenientemente omitem. Esses mesmos caroços contêm persina em níveis até 100 vezes maiores que a polpa do abacate. E aqui está o problema crucial. Seu corpo nem consegue absorver esses antioxidantes tão elogiados. A estrutura de fibra extremamente densa dos caroços os mantém bloqueados, tornando-os completamente inúteis para o seu sistema digestivo. O California Poison Control Center relatou um aumento assombroso de 400% nas chamadas de emergência relacionadas a caroço de abacate entre 2019 e 2023, com sintomas variando de constipação severa a bloqueios intestinais completos. Mas talvez o mais aterrorizante seja isto. Assim como sementes de maçã, os caroços de abacate contêm compostos que se convertem em cianeto no seu corpo, mas em concentrações muito mais altas e perigosas. Um relatório de toxicologia da FDA de 2021 descobriu que apenas um caroço de abacate pulverizado entregava níveis de persina tão altos que causaram danos cardíacos demonstráveis em animais de laboratório. Casos documentados de batimento cardíacos irregulares e dor no peito foram relatados em pessoas que consumiam pó de caroço de abacate regularmente. O liquidificador da sua cozinha simplesmente não tem a capacidade industrial necessária para moer adequadamente esses caroços incrivelmente duros. Estamos falando de equipamentos que custam dezenas de milhares de reais. Aqueles pedaços pequenos no seu smoothie são grandes e afiados o suficiente para causar danos internos sérios. Mas existe um último erro que pode ser o mais perigoso de todos, e é algo que até chefes experientes fazem sem perceber o perigo. Erro número 1. Cozinhar em alta temperatura. Aqui está o erro que pode destruir todos os benefícios nutricionais dos seus abacates queridos, transformando este superalimento em uma preocupação real para a saúde. Seja grelhando metades de abacate, fritando-os em uma panela quente ou simplesmente adicionando abacate a um prato fumegante, aplicar calor alto pode transformar esta fruta cremosa em algo genuinamente prejudicial. As gorduras específicas que tornam os abacates tão incrivelmente benéficos para o coração são simultaneamente extremamente sensíveis ao calor. Abacates são ricos em gorduras monoinsaturadas, particularmente ácido oleico, reconhecidas mundialmente por sua capacidade de combater inflamação e apoiar a saúde cardiovascular, especialmente importante conforme envelhecemos. Mas essas gorduras benéficas vêm com uma ressalva crucial. Seu ponto de fumaça é surpreendentemente baixo, apenas 270 graus Fahrenheit para a fruta fresca. Cruze essa linha de temperatura crítica e você instantaneamente desencadeia uma reação química adversa chamada peroxidação lipídica, onde essas gorduras sensíveis começam a se quebrar violentamente, formando subprodutos definitivamente tóxicos. Um estudo de 2020 publicado no Journal of Food Science confirmou que aquecer óleo de abacate a apenas 356 graus Fahrenheit por apenas 10 minutos gerou níveis problemáticos de aldeídos e outros compostos prejudiciais que excederam os limites de segurança estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde. Doutora Patricia Williams, especialista em toxicologia alimentar da Cornell University, descobriu que 2 produtos de decomposição particularmente preocupantes, acroleína e hidroxinonenal, têm a capacidade insidiosa de danificar o DNA humano a nível celular. Seu laboratório descobriu que abacates grelhados continham até 15 vezes mais hidroxinonenal que suas contrapartes frescas não cozidas. Quando os abacates ficam marrons pela exposição prolongada ao calor, eles produzem acrilamida, o mesmo composto carcinogênico notório encontrado em torradas queimadas e alimentos fritos demais. A Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer classifica inequivocamente a acrilamida como um provável carcinógeno humano. Testes da Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar revelaram que abacates grelhados registraram níveis de acrilamida de até 185 microgramas por quilograma,
bem acima dos limites de segurança recomendados para consumo humano. Agora você conhece a verdade completa sobre os abacates. São realmente um superalimento poderoso, mas apenas quando consumidos da maneira correta. Como vimos hoje, 99% dos idosos cometem pelo menos um desses 6 erros perigosos, transformando um alimento benéfico em uma ameaça real à saúde. Desde o armazenamento incorreto, que pode causar intoxicação alimentar, até as interações mortais com anticoagulantes, passando pelo consumo de abacates verdes, que destroem sua flora intestinal, cada erro que revelamos pode ter consequências graves para quem tem mais de 60 anos. O mais assustador é que muitas dessas práticas são consideradas normais ou até mesmo saudáveis pela maioria das pessoas. Mas aqui está a boa notícia. Agora que você tem esse conhecimento, pode desfrutar de todos os benefícios incríveis dos abacates sem correr riscos desnecessários. Lembre-se sempre de armazenar abacates cortados com suco de limão na geladeira por no máximo 48 horas. Nunca consumir se você toma anticoagulantes sem orientação médica. Esperar sempre que estejam completamente maduros antes de usarem smoothies, verificar qualquer histórico de alergia ao látex, jamais comer o caroço independente do que dizem os influencers e sempre adicionar abacate apenas depois que a comida esfriar abaixo de 60 graus. São mudanças simples que podem literalmente salvar sua vida ou a de alguém que você ama. Agora eu quero saber de você. Qual desses erros mais te surpreendeu? Você já teve alguma experiência estranha depois de comer abacate e não conseguir entender o porquê? Compartilhe sua história nos comentários. Sua experiência pode ajudar outros espectadores a identificar problemas similares. E se este vídeo abriu seus olhos para perigos que você não conhecia, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Toda semana compartilhamos informações baseadas em ciência para ajudar você a se manter saudável, forte e cheio de energia muito além dos 60 anos. Juntos, vamos desmascarar os mitos perigosos e construir uma comunidade mais informada e protegida.